Olá pessoal, vamos tratar na aula de hoje sobre o princípio da irretroatividade em matéria tributária. Para tratar desse tema, eu gostaria de começar com a seguinte questão. Existe na Constituição de 88 alguma exceção ao princípio da irretroatividade em matéria tributária? Bom, o princípio da irretroatividade em matéria tributária, ele está previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição de 1988, que prescreve o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Percebam que eu destaquei aqui no texto a palavra fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Então, o princípio da irretroatividade em matéria tributária ele está intimamente ligado à vigência da lei. Eu preciso ter uma lei que esteja em vigor, que seja eficaz, para que o tributo possa incidir e ser cobrado. Quando eu falo em irretroatividade, isso significa que eu preciso ter uma lei em vigor para que essa lei possa incidir e ser cobrada, e obviamente esse princípio tem que ser conjugado em matéria tributária com o princípio da anterioridade. Mas aqui, neste momento, nós vamos tratar especificamente da questão da irretroatividade. A lei se aplica aos fatos geradores que ocorram após o início da sua vigência. O princípio da irretroatividade somente condiciona a atividade jurídica do Estado nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição. Restrição gravosa ao status libertatis da pessoa, ao status subjectionis do contribuinte em matéria tributária e a segurança jurídica no domínio das relações sociais, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então vejam, o que o Supremo Tribunal Federal está afirmando nesse julgado é que o princípio da irretroatividade, de maneira geral, ele só vai ser aplicável naquelas hipóteses em que a Constituição veda de forma absoluta, veda de forma peremptória a aplicação retroativa de uma lei, a aplicação de uma lei a fatos que ocorreram antes da sua entrada em vigor. Que hipóteses são essas? Bom, primeiro, a questão relacionada ao direito penal, ao direito criminal. Nullum crimen, nulla pena sine previa lege, ou seja, não há crime e nem pena sem uma lei anterior que o defina, que os definam, que defina a pena, que defina o crime. Então, em matéria criminal, como diz o Supremo Tribunal Federal, eu preciso de uma lei prévia, de uma lei anterior. A lei não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos no passado. Da mesma forma, em matéria tributária, eu preciso de uma lei em vigor para alcançar novos fatos geradores que ocorram após a sua vigência. Isso significa que eu não posso criar uma lei hoje para tributar fatos que ocorreram no passado. Por isso que alguns autores afirmam que a irretroatividade seria uma garantia voltada para o passado, ou seja, para fatos que ocorreram no passado que não poderão mais ser onerados no futuro, em relação a leis futuras. Além disso, a Constituição também veda que a lei retroaja para alcançar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então vejam, essas são hipóteses em que a Constituição veda a aplicação retroativa das leis. Isso significa que eu nunca, em hipótese alguma, terei uma lei aplicada retroativamente? Não. Muitas vezes a lei se aplica retroativamente, a lei tem uma aplicação retroativa. É o que ocorre, por exemplo, em matéria penal, quando a lei posterior é mais benéfica ao réu. É o que ocorre, por exemplo, em matéria tributária, nas hipóteses previstas no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Vamos a essas hipóteses. De acordo com o artigo 106 do Código Tributário Nacional, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. A lei interpretativa retroage à data da lei interpretada. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração. Aqui o direito tributário penal se inspira no direito penal.
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Ou C, quando lhe combine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então vejam, aqui a lei se aplica retroativamente nessas hipóteses para, de certa forma, beneficiar o contribuinte, beneficiar o infrator da legislação tributária. Mas nós não estamos falando aqui, nessas hipóteses, de instituição e majoração de tributos. A lei não pode se aplicar retroativamente no que diz respeito a fatos ocorridos no passado, no que diz respeito à incidência, à cobrança de tributos. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula que causa bastante discussão até hoje, que é a súmula 584, que diz o seguinte: ao imposto de renda aplicado, ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Vou repetir. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. O que significa isso de acordo com o Supremo Tribunal Federal? Essa discussão foi uma discussão que envolveu o imposto de renda, ao momento em que ocorre o fato gerador do imposto de renda, e a aplicação retroativa de leis relativas a tal imposto. Segundo o Supremo Tribunal Federal, de acordo com essa súmula 584, se uma lei for publicada e entrar em vigor até o dia 31/12 de um determinado ano base, ela pode ser aplicada no exercício financeiro seguinte, quando da apresentação da declaração pelo contribuinte. Vou repetir. Vamos imaginar uma situação em que eu tenho um ano base 1989, que foi um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, declaração de rendimentos, exercício 90. Então, eu vou pegar todos os rendimentos auferidos ao longo do ano base 89 e vou apresentar uma declaração de rendimentos relativos a esses rendimentos do ano base 1989 e vou apresentar uma declaração no exercício seguinte, 1990. O que a súmula 584 está afirmando é que, para os rendimentos do ano base, 1989, aplica-se a lei que estiver em vigor no exercício que deva ser apresentada a declaração, 1990. Ou seja, eu poderia ter uma lei publicada que entrasse em vigor até o dia 31/12 de 1989, para ser aplicada a todos os fatos econômicos, a todo o lucro, a toda a renda obtida pelo contribuinte em 1989, declaração a ser apresentada no exercício seguinte, 1990. A doutrina, de maneira geral, entende que esse raciocínio, que esse julgado, que essa súmula violam o princípio da irretroatividade, porque a lei está retroagindo para alcançar fatos econômicos que ocorreram no passado. Embora parte da doutrina afirme que o fato gerador do imposto de renda ocorre no dia 31/12, na virada do ano, entre o dia 31 e o dia 1º, porque ela consolida todo aquele período de apuração, consolida todo aquele período que é levado em consideração, não podemos esquecer que vários fatos que ocorreram ao longo de janeiro a dezembro estão sendo considerados. Se eu aplico uma lei do dia 31/12, ela vai estar alcançando um fato que ocorreu em janeiro. Hoje também, nós podemos afirmar que essa súmula 584 ela esbarra na questão da anterioridade, porque a lei tem que ser publicada, tem que estar em vigor, e ela só vai ser aplicada no exercício financeiro seguinte, aquele em que ela entrar em vigor, aquele em que ela for publicada. Se a lei for publicada em 1989, ainda que no dia 31/12, ela somente poderia alcançar fatos geradores ocorridos em 90. E o fato gerador do imposto de renda, nesse julgado do Supremo Tribunal Federal, teria ocorrido em 31/12. Então eu teria também um problema afeto ao princípio da anterioridade. O Supremo Tribunal Federal, porém, em vários julgados, inclusive posteriores a essa súmula 584, ele vem afirmando e ele reconhece, embora o tema seja polêmico, ele reconheceu em alguns julgados a validade da súmula. Mas pelo menos uma importante exceção já foi aberta pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à utilização do tributo com finalidade extrafiscal. Uma importante exceção, repito, foi aberta pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à utilização dos tributos com finalidade extrafiscal. O Supremo Tribunal Federal assentou que a utilização do imposto, no caso aqui o imposto de renda, com conotação extrafiscal,
afasta a incidência da súmula 584. Então vejam, o Supremo aqui estabeleceu uma diferenciação. Em se tratando de utilização de tributo com finalidade extrafiscal, eu não aplicaria a súmula 584. O fato tirador se consolida no momento em que ocorre cada operação de exportação incentivada pela redução da alíquota do imposto de renda à luz da extrafiscalidade da tributação na espécie. RS 592396 e também questão tratada no tema 168, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejam, meus amigos, esse julgado do Supremo Tribunal Federal ele já representa um primeiro passo na superação da súmula 584. Por quê? O caso concreto discutido aqui era relativo a um aumento do imposto de renda incidente sobre o lucro proveniente de exportações incentivadas de 6% para 18%, repito, de 6% para 18%, sendo que a lei foi publicada no dia 28/12/1989 e seria aplicada para todo o ano base 1989, declaração de ajuste anual, exercício 1990. Ou seja, o contribuinte que vinha exportando ao longo de todo o ano base 1989, no dia 28/12/1989, ele se viu surpreendido com uma nova legislação tributária, uma nova lei, que majorou a alíquota do imposto de renda sobre o lucro proveniente das exportações incentivadas de 6% para 18%. De 6% para 18%. A discussão era, eu posso aplicar essa lei para todo ano base 89, ou essa lei só vai ser aplicada no base 90, declaração de ajuste apresentada em 91. O Supremo Tribunal Federal utilizou aqui como discrímine, como fator para discriminação, como fator preponderante para validar a posição do contribuinte, para afastar a súmula 584, o fato de haver uma extrafiscalidade. O que seria essa extrafiscalidade aqui? A redução da alíquota de 18% para 6% era uma redação com o objetivo de estimular exportações. Era uma redução com o objetivo de estimular exportações. O que significa isso? Significa que, tributando com base numa alíquota menor, o poder público pretendia que a exportação ficasse mais barata, menos onerosa, mais estimulada. E aí, o que o Supremo Tribunal Federal está dizendo, nesse julgado, é que nessa hipótese, como já ocorreram exportações em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante, a lei não poderia retroagir para alcançar essas exportações, esses fatos ocorridos no passado. Mas vejam, importante, esse julgado do Supremo Tribunal Federal foi um julgado que usou como critério para afastar a súmula 584 o critério da extrafiscalidade. Sem prejuízo de nós reconhecermos que há necessidade de um novo julgado do Supremo Tribunal Federal para afastar de vez a súmula 584. Enquanto isso não ocorre, nós temos essa súmula e, em tese, ela continua sendo passível de aplicação. Bom, meus amigos, então nessa aula sobre o princípio da irretroatividade em matéria tributária, voltando à pergunta inicial do começo da nossa aula, não existem exceções ao princípio da irretroatividade em matéria tributária no que diz respeito à instituição ou majoração de tributos. Não existe exceção ao princípio da irretroatividade em matéria tributária no que diz respeito à instituição ou majoração de tributos. Eu preciso ter uma lei em vigor e eficaz para que o tributo possa incidir e ser cobrado. A lei não pode alcançar fatos ocorridos no passado, ou seja, antes do início da sua vigência, antes da data da sua entrada em vigor. Isso não significa que eu não tenha irretroatividade em matéria tributária. Isso não significa que eu não tenha irretroatividade no direito de maneira geral. A irretroatividade somente é vedada no direito de maneira geral nas hipóteses de lei penal, que estabelece novos crimes, novas penas, que não pode retroagir para prejudicar a situação do réu, da pessoa acusada de um crime, nas hipóteses em que eu tenho a instituição ou majoração de tributo, a lei não pode alcançar fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, e no caso de ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Nós temos, porém, repito, para nós fecharmos, nós temos, porém, hipótese em que a lei se aplica retroativamente. Inclusive, uma hipótese expressa, inclusive uma hipótese prevista de forma específica em matéria tributária, no artigo 106, que fala que a lei deve ser interpretada, a lei deve ser aplicada retroativamente naqueles casos previstos
no referido dispositivo. Então, a lei pode sim ser aplicada retroativamente, desde que não seja instituição ou aumento de tributo, desde que não viole coisa julgada, ato jurídico perfeito, desde que não viole direito adquirido, desde que essa lei não estabeleça novas penalidades mais gravosas ou piore a situação do contribuinte em matéria penal. Então, dito isso, nós encerramos a abordagem na aula de hoje e até o nosso próximo encontro.